Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu amigo Luciano Lettieri, e venho desde já mais uma vez humildemente agradecer a presença dos senhores, mesmo que de uma forma virtual do outro lado da tela, perdendo um tempinho do seu dia. Muito obrigado, meus amigos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre os primeiros habitantes do nosso Brasil varonil. Isso, iremos falar sobre os povos indígenas, meus amigos. Porém, antes de iniciarmos o vídeo, caso o senhor ainda não seja inscrito no canal, por gentileza inscrevam-se, que é de extrema importância, dá joinha, sugestões de vídeos, compartilhem, inscrevam-se, porque dá trabalho para fazer. Um abraço aí pro meu amigo Márcio Bueno. Iniciaremos o bate-papo logo depois da vinheta. Taca ali, vinheta, produção! Vinheta já passou, e como eu acabei de falar anteriormente, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre os primeiros habitantes do nosso Brasil varonil, meus amigos. Isso. Então vamos lá. Quando os portugueses chegaram no Brasil, né? No fatídico, né, no tão famoso 22 de abril de 1500, que não é comemorado feriado no Brasil, não é comemorado feriado no país, né? Os historiadores calculam que haviam mais ou menos, aproximadamente, aqui em terras tupiniquins, cerca de 1 a 3 milhões de indígenas. Agora preste atenção no que Titio vai falar. Divididos aproximadamente em mais ou menos 1.400 tribos, meus amigos. Isso! 1.400 tribos. Era uma população gigante, enorme, a população indígena. Haviam 3 grandes zonas de concentração desses grupos indígenas, né? Uma concentração na área litorânea, no litoral, uma outra grande concentração na bacia do Paraguai e uma outra grande concentração na Amazônia, na atual região norte do Brasil varonil, meus amigos. Só que com a chegada dos portugueses em terras tupiniquins, todos nós sabemos que o processo de extinção e extermínio dos grupos indígenas foi iniciado pelo litoral, que era por onde os colonizadores chegavam, né, meus amigos? Quando eles começaram a estabelecer ali a colônia, e consequentemente esse extermínio ocorreu com uma grande matança desses grupos indígenas, né? Escravidão também, é muito importante lembrar, né, disso, além de transmissão de doenças de uma forma proposital, meus amigos, muito delas, pois os indígenas não possuíam anticorpos de muitas doenças, como sarampo, varíola e até mesmo a gripe, meus amigos. Isso. Segundo estudiosos, entre os anos de 1562 e 1563, ou seja, no período curto de um ano, aproximadamente cerca de 60 mil indígenas, isso, irei repetir, aproximadamente um grupo de 60 mil indígenas morreram por várias epidemias, dessas que já foram citadas anteriormente, meus amigos. É um absurdo, é triste, mas infelizmente esse contexto todo faz parte da nossa história, né? Sabemos que através aí do decorrer de séculos de história do nosso país, os grupos indígenas foram e ainda estão sendo exterminados até os dias atuais, infelizmente, né? E segundo o censo do IBGE de 2010, haviam aproximadamente em nossas terras 900 mil indígenas. Isso, vou repetir.
Uma população que outrora chegou a ter entre 3, 5, 6 milhões, segundo os estudiosos. No ano de 2010 havia um grupo indígena de aproximadamente 900 mil indígenas aí que habitavam o nosso país. Houveram aí várias campanhas, né? A FUNAI se empenhou, os governos se empenharam e começou a haver ali uma proteção para essa população, que não é a ideal ainda, diga-se de passagem, né? E no último censo do ano de 2022, a população indígena brasileira corresponde a um número aproximado de 1.700.000 habitantes. Então, segundo o último censo do IBGE 2022, a população indígena bate ali aproximadamente em torno de 1.700.000 habitantes. Então ali quase que dobrou praticamente do censo de 2010 para o de 2022, o que é uma ótima notícia, porém ainda esses números podem ser muito mais satisfatórios. Nos dias atuais, né, no nosso país há ali aproximadamente um pouco mais de 200 etnias indígenas, meus amigos. Isso. E cara, a gente não sabe nada da cultura indígena, dessas etnias. A gente pode falar em Guarani, Chavantes, Yanomamis, Kaiowas. A gente não tem muito conhecimento dessa diversidade indígena existente em nosso país. Nós preferimos muitas vezes ter acesso à cultura dos Yankees, dos europeus, dos asiáticos, e a nossa cultura, né, dos nossos ancestrais, infelizmente, fica para trás. Ok, Semana do Índio, né, dos povos indígenas, né, o conceito índio não é mais usado no nosso país, né, Semana dos Povos Indígenas. Espero que os senhores tenham gostado do vídeo, deixem sugestões, comentários, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos porque dá trabalho para fazer. Um abraço aí a um inscrito do canal que está sempre ali contínuo, deixando comentários, Márcio Bueno, que é historiador, diga-se de passagem. Um abraço aí, obrigado pela parceria, Bueno. Até a próxima, fui!